Então, dependendo do ponto onde o terapeuta, pela sua intuição e pela comunicação através dessa energia com esse corpo, ele já fala sobre aquilo que a alma quer dizer. E isso é muito assertivo, porque a gente pula uma etapa do ego. E por isso que eu falo que é uma coisa muito relacionada com Deus. Porque é muito mais do que o que a gente imagina. Olá pessoal, meu nome é Amanda Damasceno, estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo hoje. Eu sou terapeuta de autoconhecimento, então se você não me conhece, o que eu trago aqui são informações sobre ciência, espiritualidade, técnicas que te ajudam a trabalhar o seu autoconhecimento. A gente ainda está muito no comecinho, eu estou começando a trazer as informações aos poucos, mas o que eu passo aqui são formas assertivas de você se conhecer, para que você viva de acordo com a sua missão, com o seu propósito, com aquilo que você se propôs a vir fazer nessa existência. Então, vamos nessa jornada juntos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a terapia de integração somato-emocional, que foi a terapia que me trouxe para esse mundo do autoconhecimento. Então é com muita alegria que eu venho aqui falar sobre ela, explicar um pouco sobre ela, como ela impacta a sua vida, como ela funciona. Bom, então vamos lá. A terapia de integração somato-emocional, ela também é conhecida como terapia de alma. E quando eu falo isso, algumas pessoas confundem como se a terapia tivesse algum tipo de religião envolvida. Não tem, tá? A gente tem que separar um pouco o que é religião e o que é espiritualidade. A religião, ela segue rituais, preceitos, filosofias de instituições. A espiritualidade, ela envolve como que é a sua conexão com Deus, com a sua luz, com aquilo que é muito maior do que o que a gente simplesmente vê num corpo físico. Então ela tem uma diferença de como que o ser humano se comunica com Deus, com a sua luz e consigo mesmo. Ela passa qualquer tipo de filosofia, de instituição. É o que a gente fala que acontece numa meditação, por exemplo. Trabalha a sua espiritualidade, não uma religião, que não envolve rituais, por exemplo. E por que é importante a gente trabalhar a espiritualidade? Porque a Organização Mundial da Saúde, de uns tempos para cá, ela concluiu que o conceito de qualidade de vida tem um âmbito de qualidade de vida espiritual. Então, além da gente cuidar da nossa qualidade de vida física, profissional, social, a gente tem que cuidar também da nossa qualidade de vida espiritual. E como que a gente faz isso? Se conhecendo, através de técnicas, através de hábitos que fazem com que você se conecte com você mesmo, com a espiritualidade que tem dentro de você. E a terapia de integração somato-emocional ou terapia de alma trabalha justamente isso, de uma forma acelerada, né? Todo mundo consegue trabalhar a sua espiritualidade sozinho, mas a técnica, ela tem como se fosse um empurrão. Então, tudo aquilo que você faria sozinho e demoraria muito mais, tem uma ajuda, tem um direcionamento. É como se a técnica colocasse você juntamente com a sua vontade. Então, isso é importante, né? A técnica não impõe absolutamente nada. Ela segue de acordo com aquilo que a sua alma quer. E o que é importante a gente falar aqui? Qual que é esse conceito de alma? Por que a gente fala de alma? O que é isso, né? Se a gente seguir uma linha mais da ciência, a gente vai entrar num teorema que chama Teorema de Gödel. Gödel foi um matemático que trabalhou junto com Einstein. E o que o Teorema de Gödel diz? Que um sistema é incapaz de ter consciência, ou seja, é que nem um computador. Um computador por si só, ele é uma ferramenta, ele é uma máquina, que se não tiver programas e softwares instalados, ele não faz absolutamente nada. O nosso cérebro, o nosso corpo é exatamente a mesma coisa. Se ele não tiver algo que governe a sua consciência, ele não faz absolutamente nada. Então, o fato de você gostar do que você gosta, o fato de você entender que você tem um propósito, vem muito mais além do que uma estrutura física que a gente pega. Isso é governado por algo muito maior. A sua conexão com Deus
o que acontece na sua vida, de acordo com as orações, aquilo que você pede e acontece, vem por algo muito maior do que uma estrutura física. Então a técnica, a gente fala que é uma terapia de alma porque ela vai lá na sua alma, a nível emocional, físico, energético, espiritual e mental. Então ela trabalha esses 5 corpos. Eu gosto de dar o exemplo daquela bonequinha russa que a gente vai colocando uma dentro da outra. A maior de todas, a que contém todas as outras dentro dela, é a alma. Então ela entende o que está se passando no seu nível físico, que é o menor deles, no seu nível emocional, no seu nível mental, no seu nível energético, e aí a gente entra em contato com a sua alma. Como que isso acontece? Eu vou contar um pouco de como a Tise foi criada, então, para que você entenda da onde ela veio. Quem criou a Tise foi o Roberto De Lorenzi, que é o nosso professor, nosso tutor. Ele trouxe da Suíça e de várias técnicas que ele passou e teve contato na Europa, desde medicina tradicional chinesa, naturopatia, técnica crânio-sacral. Ele foi tendo contato com várias técnicas que olhavam para o ser humano já de uma forma mais completa, não só a nível físico, e ele foi incorporando tudo aquilo que fazia sentido e que ele via que realmente funcionava na prática e foi criando a Tise. Então ela é uma reunião de técnicas, de coisas que realmente funcionam a nível prático. Ele trouxe aqui para o Brasil e até hoje ele incorpora novas coisas. Então ela é uma filosofia de vida, na verdade, que a gente vai levando e ela vai se incorporando com o tempo. Então, vira e mexe, ela tem uma mudança ou outra para melhor. Então, o que acontece numa sessão? A sessão ela começa com uma conversa. Então, o paciente chega, senta ali na cadeira, eu tô aqui, já medito antes, trabalho todo o espaço, a energia do local para que a gente consiga se conectar e a gente faz uma conversa inicial. Essa conversa inicial, ela não é obrigatória, ela é uma coisa opcional. Eu gosto dela porque a gente consegue se conhecer melhor, então eu entendo como eu posso ajudar. A pessoa que está ali na minha frente também conta um pouco de quais são os incômodos, do que está se passando ali, por que ela procurou, né, ajuda. E eu também conto um pouco da minha história e falo um pouco do que a pessoa pode sentir durante a aplicação da técnica aqui na maca. Então é só uma introdução mesmo, não é a parte principal. Por isso que ela é opcional. Depois disso, a gente vai para a maca. Então a pessoa deita de forma super confortável. Eu utilizo de alguns recursos também que envolvem um pouco de ciência, que são os óleos essenciais e os florais de Bach, que são os pomandres. Eles têm essa propriedade de ajudar a pessoa a ir relaxando, se conectando com ela mesma. Então a pessoa deita na maca e vai se sentindo super relaxada. A conexão acontece através de toques bem sutis na região do tronco, da cabeça e dos pés. Então são pontos que o terapeuta vai sentindo de acordo com a conexão que ele vai estabelecendo com o paciente, com a pessoa que está deitada. A técnica física mais importante da terapia de alma é a técnica crânio-sacral, que ela envolve o sentir da sincronia entre o cérebro e o sacro. Eu não vou aqui entrar em níveis super técnicos de como isso acontece, mas basicamente o cérebro tem uma atividade elétrica altíssima e toda a eletricidade envolve campo magnético. Então o terapeuta sente esse campo magnético através do corpo do paciente, de como o cérebro se expande além da cabeça. Isso é muito louco, mas já tem muitos estudos científicos que comprovam isso. Se vocês quiserem saber um pouco melhor do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP em São Paulo, já faz estudos bem aprofundados nesse sentido. Então, a técnica crânio-sacral, ela faz essa conexão com o físico do paciente. E a partir daí, tudo começa a acontecer. É estabelecida uma conexão de alma com o paciente que a gente chama de channeling. O que é o channeling? É quando o terapeuta
Usa da sua sensibilidade, que também vem através das mãos, do toque sutil das mãos, e tem um magnetismo nas mãos também. A parte científica toda eu vou trazendo em outros vídeos, tá? Estabelece-se uma conexão com esse paciente através das mãos e acontece o channeling, que é o quê? O inconsciente do paciente se comunica com o consciente do terapeuta e eles começam a ter uma conversa. Essa conversa é uma conversa energética e energia pode vir de diversas formas. Pode vir por cores, pode vir por calor, pode vir por frio, pode vir por intuição, pode vir por imagens na tela mental, também é científico. Então, o paciente, ele se entrega, ele relaxa para que a alma se manifeste. E isso é muito assertivo, porque a gente pula uma etapa do ego, que é aquilo que a gente acha que é. Então, eu vou trazer para o meu nível, né, de exemplo. Eu achava que eu tinha vindo para ser engenheira química nessa vida. Quando eu deitei, me entreguei, comecei a sentir quem eu realmente sou através das sessões, que eu não vim aqui para fazer isso. A minha alma dizia outras coisas e o corpo ele tem uma linguagem. Então, dependendo de onde as mãos do terapeuta vão tocando, o corpo vai dizendo determinadas coisas. Então, se a gente for a nível de órgãos, cada órgão tem uma determinada comunicação. Então, se a gente for na região de intestino grosso, por exemplo, a gente vai falar sobre tristezas do passado. Se a gente for para os rins, a gente vai falar sobre medo. Se a gente for para o lado esquerdo do corpo, a gente vai falar sobre como que a gente está lidando com o nosso interior. Se a gente for para o lado direito do corpo, a gente vai falar sobre como que essa alma está lidando com o externo, com as outras pessoas. Então, tem uma linguagem corporal. Tem uma linguagem energética, que aí a gente já fala sobre chakras. Então, cada chakra tem uma função. O que é o chakra? É um vórtice de energia, é uma fonte de energia onde a nossa essência se comunica com o externo. Aí a gente já está falando sobre corpo energético. Então, dependendo do ponto onde o terapeuta, pela sua intuição e pela comunicação através dessa energia com esse corpo, ele já fala sobre aquilo que a alma quer dizer. Então, são vários tipos de linguagem. Outro tipo de linguagem é a emoção que o paciente sente na hora que ele deita. O que vem para ele? Vem uma emoção de amor, de entrega, de raiva, de medo. Então, essa é a comunicação emocional. A comunicação mental é quais são os pensamentos que esse paciente está sentindo ali no momento. Essa mente ela tá acelerada, para que lado do cérebro ela tá mais acelerada? Para o lado direito, que é um lado emocional, que é um lado criativo, que é um lado mais de expressão, ou é um lado esquerdo, que é um lado racional? Então, tem vários tipos de linguagem. É uma terapia que envolve energias. Então, o que o paciente pode sentir é uma gama de possibilidades. Ele pode sentir calor, ele pode sentir frio, como eu já disse. Ele pode ver cores diferentes, o que envolve cada chakra relacionado. Mas o principal de tudo é que aquilo que acontece aqui é o que a alma dele quer e não aquilo que o ego dele quer. Não é aquilo que ele está pensando que precisa. E por isso que eu falo que é uma coisa muito relacionada com Deus. Porque é muito mais do que o que a gente imagina. E o terapeuta, ele tem a única função de ajudar essa pessoa com energia a abrir os canais, para que ela entre nessa conexão com a alma de uma forma muito mais clara, muito mais leve e a ser interpretada de uma forma muito melhor, muito mais assertiva. Eu falo que se eu não tivesse tido essa ajuda, talvez eu estaria até hoje penando com determinadas coisas na minha vida. Mas com ajuda em energia, em abertura de canais para percepção, para aquilo que a minha alma estava querendo,
é muito mais fácil, é muito mais leve da gente seguir, né, no nosso propósito, nas nossas ambições de alma. Então, todo esse processo ele é muito assertivo. A gente não tem que dar voz pro ego. Então a gente tem que colocar muito o pé no chão de que aquilo que aparece aqui não necessariamente é aquilo que a gente quer ver, mas é o que a nossa alma quer mostrar. Então, várias mudanças acontecem, é muito gostoso. E no final da sessão, essa etapa aqui, ela dura mais ou menos uns 30 minutos, depende, né, de alma para alma. A gente volta para a última etapa da sessão, que é também opcional, mas tem muitas pessoas que sentem um pouco de curiosidade sobre aquilo que aconteceu durante a sessão. Então, aquilo que é possível ser falado, a gente troca uma ideia, interpreta daquilo que veio, daquilo que a pessoa sentiu, daquilo que eu senti. A gente faz um merge, né? A gente junta aquilo que eu senti com aquilo que a pessoa sentiu e a gente vai chegando em algumas interpretações. Para que também a pessoa comece a ficar mais atenta sobre quais são os efeitos pós-sessão. Porque aqui o que as pessoas sentem é isso que eu falei, né? São essas manifestações momentâneas, mas o efeito da sessão, o resultado dela vem nos próximos dias, em como que a pessoa passa a agir de forma diferente a determinadas situações. A sabedoria que vem, a inteligência emocional que vem, a serenidade para lidar com as diversidades, a clareza em determinadas situações, às vezes um incômodo, porque o incômodo também é importante para mostrar que tem alguma coisa errada, né? Que você está indo por um caminho que a tua alma não quer. Então são certas coisas que vão acontecendo depois da sessão que variam de pessoa para pessoa. Então é muito interessante como o que a alma comunica se interrelaciona com o corpo físico e com as manifestações do dia a dia e como que essa conexão melhora a qualidade de vida dela na rotina ali do dia a dia, em propósito, em missão. É lindo, é maravilhoso. E é aquilo que eu falei, a única coisa que precisa ser feita é entregar. Então, a sessão de tease, ela é dividida em 3 etapas. Primeira é uma etapa inicial, opcional, de conversa, para eu entender melhor o que a pessoa buscou aqui na técnica. Segunda, a aplicação da técnica em si, envolvendo todas as manifestações possíveis em energia que eu disse, que acontece aqui. E terceiro, uma interpretação que também é opcional, tem pessoas que não querem contar o que sentiram sem problema algum, que é quando a gente faz essa ligação com aquilo que eu senti e com aquilo que a pessoa sentiu para que a gente possa chegar em algumas possíveis reações pós-sessão. Bom, falei demais. Eu acho que eu tentei passar de uma forma teórica. Caso ficaram dúvidas, por favor, me mandem aqui. Eu posso gravar outros vídeos entrando mais fundo, dando mais exemplos. É muita coisa que acontece numa sessão e eu sei que é um pouquinho só do que eu falei aqui é o que a gente tem consciência do que acontece, porque acontecem N diversas outras coisas. Então é isso, fiquem com Deus, me mandem aqui, compartilhem com as pessoas que vocês quiserem esse vídeo, pessoas que ainda estão no ímpeto de se encontrar na vida. O autoconhecimento, ele é uma jornada, ele não acontece de uma hora para outra. E eu quero trazer aqui em próximos vídeos o que as técnicas e quais os fenômenos que acontecem durante a sessão, como eles são explicados já pela ciência, porque tem várias coisas que já são explicadas e que, né, precisa de mais tempo para eu poder falar aqui para vocês. Então, nesse vídeo eu quis explicar o geral mesmo da técnica, espero que eu tenha sido clara. Caso não, me avisem que a gente vai evoluindo na conversa. Beleza? Então fiquem com Deus, um beijo enorme e até o próximo vídeo.